Quem pode definir o que é certo e o que é errado? Quem pode dizer o que eu faço está correto ou não? Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz, Deus seja louvado. Meu nome é Júnior. Vem comigo para mais uma devocional nosso dia, amém? Eu gostaria de meditar com vocês nesse dia no livro de Juízes, no seu capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E cada um fazia o que achava mais reto. Este é o versículo que encerra e descreve a situação de Israel na época de Juízes. E aqui, meus queridos, gostaria de trazer três implicações para nossas vidas. Aqui nós podemos tirar três princípios fundamentais para as nossas vidas. A primeira delas é que precisamos de autoridade. O ser humano só pode sobreviver sobre as leis civis e espirituais e as leis físicas e éticas, claro, tudo isso sob o comando e o governo de Deus. Segunda, as autoridades que por Deus foram criadas e estabelecidas, elas estabelecem leis e privilégios e deveres, que isso faz com que nós tenhamos um relacionamento mais saudável um para com os outros. Terceiro, a ausência de autoridade e de limites legais gera anarquia. Veja bem, se cada pessoa faz o que acha o que é mais certo, o que é reto, logo se estabelece o caos total. Cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é o Ser Supremo. Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Como diz a sua palavra, Ele é o Rei e Juiz de toda a terra, o Rei do Universo. E as suas leis estão estabelecidas e reveladas a nós, pela sua palavra, para o governo e felicidade nossa. Diferentemente do que muitos acreditam, a Bíblia não é um livro retrógrado. A Bíblia é um livro atual, tão atual como o Jornal de Amanhã, como já dizia o Billy Graham. A palavra de Deus ela é transformadora, ela é revigorosa. Deus em sua palavra, elas são as nossas referências, sem as quais estamos totalmente perdidos. Ela é perfeita, ela é relevante e transformadora. Ela é referência para que nós possamos ter e não estejamos perdidos nessa vida. O grande problema hoje em dia do homem não é apenas a rejeição a Deus e aos seus princípios estabelecidos em sua palavra, a Bíblia, mas sim a ditadura do erro. Veja bem, todos os valores hoje estão invertidos, Estão sendo destruídos e trocados por aquilo que é abominável para Deus. O errado hoje em dia está sendo legalizado como certo e o certo está sendo condenado e punido como errado. E já existe, já não é de hoje, uma intolerância contra as verdades estabelecidas por Deus. Os valores éticos estão de cabeça para baixo, porém Deus faz uma solene ameaça com relação a tudo isso. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Isaías, no seu capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem amargo por doce e o doce por amargo. Bem, isso parece que vai acabar muito mal. A Bíblia diz que essa rejeição só nos trará sofrimento, angústia, perdição e total ausência de paz. Olha o que também diz no versículo 24. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a erva se seca e se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como o pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E quais são as principais causas dessa rejeição a Deus e às suas leis? Bem, isso se deve à natureza pecaminosa do homem, do ser humano em geral. O equívoco de achar que as leis e as felicidades são coisas totalmente opostas. O erro de pensar que os limites de Deus estabelecidos são contrários à liberdade. E, claro, acreditar que a lei se opõe ao amor. Então, como saber o que é certo e o que é errado? Bem, a resposta cristã para isso, que nós acreditamos, está revelada na palavra de Deus. O que é certo e o que é errado contém na Bíblia. Tudo que Deus pensa, tudo que Deus faz é verdadeiro, é certo, é correto. Mas isso só podemos entender e compreender através de um relacionamento pessoal com Deus. Somente pelo conhecimento de Deus e pelo poder da sua palavra que nós podemos ter tal compreensão e entendimento disso. E assim podemos viver e conhecer e saber o que é certo e o que é errado para viver uma vida de retidão, uma vida de santidade.
Nós não somos seres perfeitos, pelo contrário, somos seres totalmente imperfeitos, mas buscamos agradar um Deus que é totalmente perfeito. E isso se dá unicamente pela graça e por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos ter isso em mente e buscar, através da palavra do Senhor, da sua revelação, o que é certo e errado, e viver uma vida que agrade a Deus em comunhão com os demais. Amém? Deus abençoe. Tenham todos um ótimo dia. Amém.